Boa noite, meu nome é Enzo Scrofani Freire, eu sou acadêmico do quinto ano do curso de Direito da Unespar e juntamente com meu professor e orientador Cláudio de Oliveira, nós trouxemos o tema A Validade do Consentimento do Empregado para a utilização de seus dados pessoais nos contratos de trabalho. Atualmente há uma grande discussão a respeito da proteção de dados pessoais. É um tema de extrema relevância, principalmente também para as empresas que estão constantemente em contato com esses dados pessoais. No Brasil, o tratamento para esses dados pessoais, ele foi regulamentado pela Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigor em 2020, a famosa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A referida lei, ela traz como uma das suas bases legais para que seja possível o tratamento desses dados, o consentimento. O consentimento, ele é uma manifestação livre, informada e inequívoca do titular para que possa ser processados esses seus dados pessoais. Após a promulgação dessa lei, começou a se ter uma discussão a respeito se o consentimento seria válido para os contratos de trabalho onde o empregado desse o seu consentimento para que o empregador fizesse o tratamento de seus dados pessoais. Uma das razões que originou esse debate é porque o empregador ele tem contato desde a fase pré-contratual, contratual e pós-contratual com dados pessoais e muitas das vezes até dados sensíveis do empregado ou possível empregado ou ex-empregado. E isso tem gerado um debate no mundo jurídico se é possível que em uma relação onde há um desequilíbrio de poder por conta do empregador ser o dono do negócio e o empregado é a força de trabalho, onde ele tem sérios riscos de ser mandado embora ou sofrer alguma sanção ao negar o consentimento ao empregador para fazer o tratamento desses seus dados pessoais. Atualmente há uma discussão, então, se é possível que através do consentimento o empregado autorize o empregador a fazer esse tratamento de seus dados pessoais. Bom, ocorre que em algumas situações não há necessidade de que seja o consentimento do empregado, mas para muitas, onde há o monitoramento de algumas coisas que podem pegar dados sensíveis do empregado, há sim a necessidade de uma autorização para que seja possível o tratamento desses dados. Mas, como já falado antes, a manifestação para o consentimento ele tem que ser manifestado livremente. Então, a parte não pode se sentir coagida a ter que dar o seu consentimento, né? E nas relações de trabalho, por conta do que já foi explicado, é muito debatido que não há como se falar que é uma manifestação livre, mas é uma manifestação assim que a pessoa se sente coagida a dar aquele negócio, a dar aquele consentimento, porque senão ele pode sofrer consequências. Então, a LGPD fala também no seu artigo 8, parágrafo 3º e 4º, que o consentimento, se ele for elevado de vício, né, se ele não for manifesto livremente, ele é nulo. Então, se muitas das vezes o empregador, se utilizando, né, o consentimento do empregado, fazer o tratamento dele e depois o empregado vier a entrar com uma medida judicial falando que ele foi coagido, então o consentimento pode ser considerado nulo e isso pode trazer diversas complicações para o empregador, como sanções administrativas, como multas e também indenizações judiciais. Então, um outro meio para que seja possível o tratamento desses dados seria quando por necessidade de cumprimento legal, quando o próprio empregado, para que seja necessário que o seu contrato de trabalho seja executado, ou através do legítimo interesse do empregador. Mas para que seja dado esse legítimo interesse, tem que ser explicado e tem que ter finalidade. Assim, pode ser feito o tratamento dos dados sem que haja a necessidade de consentimento do